Queridos, semana passada, eu não consegui terminar a palavra e eu vou ter que dar continuidade hoje, Todo mundo está aqui dizendo que era óbvio que eu não ia conseguir, mas eu espero que hoje eu consiga, porque falta só mais 2 pontinhos para a gente terminar. Mas antes de passar para esses 2 pontos, eu gostaria de rapidamente, relembrar um pouquinho daquilo que nós vimos semana passada. Você sabe que nós trabalhamos o texto de Lucas, capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. E nós não vamos ler todo o texto hoje novamente, nós vamos ler só alguns versículos depois. Mas eu gostaria de lembrar para você, todo mundo já conhece essa história, a gente não tem necessidade de lê-la novamente e ficar dando os detalhes dela. Mas, basicamente, na semana passada, sobre esse texto, eu falei 2 coisas. A primeira delas é que quando o filho vai e pede a herança ao pai, ele distribui essa herança para os 2 filhos e não só para aquele que pediu. E, nesse sentido, quando a gente olha para a figura de Deus e representado nessa parábola como pai, a gente precisa entender que, como filhos de Deus, nós temos uma herança disponível para nós. O filho mais novo e o filho mais velho, eles fizeram mau uso dessa herança. O mais novo pegou essa herança e desperdiçou ela irresponsavelmente, diz a palavra de Deus. E o filho mais velho é como se ele nunca se sentisse no direito, ou ele não se sentia na liberdade de se utilizar, de usar, de tomar posse da herança que Deus deu a eles, que o pai deu a eles. Mas nesse texto, lá no comecinho do texto, no 15, no versículo 12, diz assim: o mais novo disse ao pai: dá, quero a minha herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então, nós temos uma herança e nós já podemos começar a desfrutar dessa herança aqui na terra, porque o Pai, que é Deus, disponibilizou essa herança para nós. As promessas que nós temos na Bíblia, a promessa de vida abundante, a promessa de uma família à maneira de Deus, a promessa de uma vida sem enfermidades, a promessa de uma vida repleta de conquista, de prosperidade financeira, todas essas coisas nós já temos disponível, porque isso faz parte da herança. Mas talvez a principal herança que Deus dá para nós é a possibilidade de viver na casa do Pai e desfrutar da sua própria presença. Em segundo lugar, eu falei que quando o filho ele decidiu ir embora, ele foi embora com os seus próprios pés. E nesse sentido, ele diz assim: olha, eu quero a minha herança. E ele toma a herança e a Bíblia diz que ele parte para uma terra distante. Muitas vezes, nós nos afastamos de Deus, não é porque a gente foi machucado na igreja, não é porque aconteceu alguma coisa muito grave, não é porque a gente ficou doente, enfermo, necessitado, não é porque a gente não foi bem cuidado, não é nada disso. Às vezes nós nos afastamos de Deus por nossa responsabilidade, porque a gente decide viver de acordo com a nossa vontade. E essa semana, enquanto eu estava pensando nessa palavra, porque eu não parei de pensar nela desde alguns meses atrás até hoje, quase todo dia eu penso nela, eu fiquei pensando que às vezes quando a gente olha para o filho pródigo e a gente vê que ele desperdiçou a herança dele, a Bíblia diz, gastando ela irresponsavelmente, com prostitutas, o filho mais velho vai dizer depois, e outras coisas, a gente sempre fica pensando assim: eu não sou como filho pródigo, porque aquilo que Deus me deu, eu não me afasto de Deus para ir para a prostituição, eu não me afasto de Deus para usar droga, não me afasto de Deus para cair nos vícios, eu não me afasto de Deus para ir no mundo. E daí a gente acha que não tem nada a ver com o filho pródigo. E eu fiquei pensando essa semana que se afastar de Deus não significa necessariamente ir para o mundo. O afastamento de Deus não é geográfico, muitas vezes. O afastamento de Deus, ele pode se dar dentro do nosso coração. A gente não se afasta de Deus geograficamente. A gente se afasta de Deus espiritualmente.
Não é como se eu saísse da igreja para ir para o mundo apenas. Mas eu posso estar dentro da igreja e estar longe de Deus. Eu fiquei pensando essa semana, quantas vezes a gente fica um mês sem ler a Bíblia, a gente fica uma semana sem ler a Bíblia, sem conversar com Deus, sem orar, sem perguntar para Deus qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. E às vezes a gente está num culto dentro da igreja, né? Um culto, ou seja pela TV, ou seja presencial, não interessa. Mas, às vezes, em vez de ficar prestando atenção na palavra, a gente fica em joguinho, a gente fica nas redes sociais e a gente não está nem aí. Na verdade, esses sinais, né, essas coisas, de não estar interessado na palavra, de não sentir vontade de orar, de não estar interessado de ouvir a palavra de Deus, parece que tudo ao nosso redor se torna mais importante. Até um joguinho do Free Fire, como é que é? Free não sei o quê, Free Fire. É isso aí mesmo. Se torna mais importante do que ouvir a palavra de Deus, porque eu tive a triste experiência, né, de uns tempos atrás, aí, enquanto a palavra no culto estava rolando, tinha gente jogando joguinho na internet. E eu fico um pouco triste com isso, não fico nem zangada, eu fico triste, porque são momentos onde a gente pode aproveitar a palavra de Deus, onde Deus pode falar com a gente, e o nosso coração está vagando em outros lugares. As nossas mentes estão vagando em outros lugares. O nosso coração, ele está vagando em outros lugares. A gente está diante da palavra, a gente está em oração muitas vezes, né? A gente está num culto, você está ouvindo essa palavra agora, mas às vezes a nossa mente ela fica em outro lugar. E às vezes isso é um sinal de que a gente está longe da casa do Pai. Porque quando a gente convive com o Pai, quando a gente está perto do Pai, quando o nosso coração está verdadeiramente em Deus, a gente quer mais da palavra, a gente quer mais da presença. Então, na hora do louvor, eu quero me entregar, eu quero simplesmente estar com Ele. Na hora da palavra, eu vou ficar atenta, porque eu quero entender o que Ele tem para mim. E eu não quero desviar a minha atenção de Deus. Então, ser filho pródigo, ou ser um filho longe do Pai, não são só para aqueles que estão no mundo. São também para aqueles que estão na igreja, que estão com Deus, estão na casa, mas o coração está longe de Deus. E o que isso tem a ver, né? Porque eu falei semana passada que nós iríamos falar sobre paternidade. Qual que é? E eu quero dizer que como o pai, ele lida com essa questão do filho estar longe. E é muito legal, porque se a gente olha para esse texto de Lucas 15, a gente vai ver uma grande misericórdia por parte do Pai. E agora sim eu quero ler um texto, parte do texto com vocês, porque semana passada eu disse, né, que esse filho ele foi embora, e quando ele estava lá, ele perdeu tudo, estava longe do Pai, o coração dele estava longe de Deus. A Bíblia diz, e nós vamos agora lá para esse texto, que é Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Bom, vamos ler desde o 16, né, para a gente entender o contextozinho. Já está na tela? Lucas 15, 16. Está na tela? Lucas 15, 16 diz assim, ó. Pode ler, então. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E daí presta atenção, no versículo 17 diz assim: caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti somente. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um
dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Na semana passada eu tinha dito, né, de que o pai, quando a gente decide conscientemente caminhar longe de Deus, é interessante que nessa parábola o pai não vai atrás do filho. O pai permite que o filho caia em si, assim como ele decidiu cair, ou ele decidiu se afastar de Deus conscientemente. A gente diz assim, hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu vou assistir Netflix. Às vezes a gente diz conscientemente, hoje eu não vou orar, porque eu preciso lavar a louça, sei lá, qualquer outra coisa. Às vezes a gente diz conscientemente, hoje eu não vou na igreja, porque eu estou com preguiça. E não que essas coisas, necessariamente, elas são um pecado. Elas não são um pecado, necessariamente. Mas todas essas decisões que a gente toma, são decisões conscientes que sempre nos levam a um passo para longe de Deus. A gente não afasta de Deus do dia para a noite. A gente não levanta de manhã e diz assim, agora eu não vou mais ser crente. Não é assim que funciona. São as decisões do nosso dia a dia. O filho, para chegar a comer com os porcos, ele teve que caminhar. Ele foi um passo de cada vez. Ele saiu de casa, ele começou a ganhar dinheiro, ele foi para um prostíbulo, até que chegou a comer com os porcos. E é exatamente assim que funciona com a gente. Hoje eu não leio a Bíblia, amanhã eu não oro. Daí eu digo assim, não, mas amanhã eu vou ler. Daí passa uma semana, 2 semanas, 2 meses. E quando a gente vê, a gente está longe de Deus. E a gente não. E parece, eu não sei se isso acontece com você, mas parece que quanto menos a gente lê a Bíblia, mais vontade a gente tem de não ler a Bíblia. Você já percebeu isso? Então, se eu passo 3 dias sem ler a Bíblia, ou sem orar, ou sem estar com Deus, eu vou querer fazer isso 4, 5, 6 dias. Porque a distância, ela gera distância. Tanto que, quando esse jovem, né, ele fala assim, ó, ele cai em si, e o que ele diz? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que ele diz que vai voltar para a casa do pai, mas ele não diz que vai voltar como filho, ele diz que ele quer voltar, nem que seja como servo. E é muito interessante isso, porque eu quero falar mais do pai do que do filho, né? Mas rapidamente. Queria falar 2 coisas sobre esse texto que nós lemos. A primeira delas é o cair em si. Quando a gente decide conscientemente estar longe de Deus, quando a gente decide conscientemente a não estar com Deus, a gente precisa também decidir conscientemente que é justamente o cair em si. E dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso voltar para o Pai. E como que a gente volta para o Pai? Essa que é a questão, né? E o filho aqui, ele mostra um caminho muito legal de como que se dá esse processo de volta. A Bíblia diz que primeiro ele cai em si, ou seja, ele vê onde ele está, ele vê a situação dele, ele tem consciência de como ele está vivendo. Eu não sei se você já ficou algum tempo sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir na igreja, e daí de repente dá aquela saudade de ler a Bíblia, aquela saudade de Deus, aquela saudade de estar com os irmãos, e daí você diz assim, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia. É isso, é cair em si. Só que daí algumas pessoas até têm essa saudade, esse desejo, essa vontade, e não faz nada. Continua sem ler a Bíblia, continua sem orar, continua sem buscar comunhão na igreja, continua sem ouvir a palavra, continua a mesma coisa. Porque cair em si, às vezes, não é só suficiente. A Bíblia diz, aí nesses versículos que nós lemos, a partir do 17, diz assim, ó, ele caiu em si e pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai. E daí o que aconteceu? Lá no versículo 20, diz assim, a seguir, levantou-se e foi para o pai. Eu queria convidar você a se levantar. Eu sei que não ter culto presencial, às vezes não estar em comunhão com os irmãos, não ter reunião de oração presencial, não ter as reuniões de células, elas geram no nosso coração um afastamento do Senhor.
Mas eu queria convidar você, porque aqui não se trata dos outros, se trata do pai e do filho. E eu queria convidar você a se levantar e voltar para o pai. Porque não tem outro caminho, entende? O filho, quando ele caiu em si e percebeu que estava longe do pai, ele teve que levantar, ele teve que levantar, ele teve que tomar uma decisão, uma postura. Ele teve que tomar a decisão de voltar, de caminhar de volta ao pai. O que é isso? Gente, é simples, na verdade. Pastor Juarez, essa semana nós fomos visitar uma família, e ele falou uma coisa, estava ministrando sobre a vida daquela família, e aquilo veio no meu coração também. Eu já ouvi falar isso, ele falar isso algumas vezes. Mas tem vezes parece que Deus abre o entendimento da gente. E ele falando o que significa viver com Deus para aquela família. E ele falou assim, gente, viver com Deus é muito simples. Né? Você só precisa se relacionar com Ele e deixar Ele tocar o seu coração. E eu achei, meu Deus, isso é simples mesmo. Voltar para Deus é muito simples. A gente só precisa ler a Bíblia. A gente só precisa dizer, Deus, me ajuda. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente só precisa dizer, Jesus, me ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho, Senhor. A gente só precisa dizer, olha, eu não saio daqui hoje sem ler a Bíblia durante 15 minutos. Eu não saio daqui hoje sem orar 15 minutos. Eu não me levanto daqui sem orar em línguas 10 minutos. Entende? Voltar para Deus é relativamente simples. Sabe por quê? Porque agora a gente vai ler outra parte do texto. Porque quando o filho decide, o pai não vai atrás do filho. E agora vem o segredo desse texto, eu acho assim, que para mim é uma das partes mais legais da Bíblia. Mais legais mesmo. E que diz assim, ó, veja lá comigo, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20. A seguir, botou aí? Sim. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E agora, presta atenção. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Agora, imagina essa cena comigo. Eu disse na semana passada que o pai não vai atrás do filho. E ele não vai mesmo, porque assim como o filho foi, ele tem que voltar. E o filho caiu em si, decidiu, levantou e foi para o pai. Agora, esse versículo é o versículo chave, assim, que eu fico muito empolgada com ele, porque eu acho esse versículo incrível, porque ele diz assim, estando ainda longe, o pai o avistou. O pai não foi atrás do filho, mas na minha imaginação santificada, porque o pai possivelmente era dono de uma fazenda ou de uma propriedade, alguma coisa assim, né? Porque ele tinha ovelha, tinha gado, era bem financeiramente, todas essas coisas. Então eu fico imaginando uma fazenda, sei lá, mas lá em Israel era um terreno, e muitas vezes, onde tinha morro, montanhas, essas coisas assim. Para o pai ver o filho vindo de longe, eu imagino, com a minha imaginação santificada, que possivelmente a estrada de onde o filho estava voltando, era um lugar mais baixo de onde o pai estava. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que o pai avistou o filho de longe. Então, eu fico imaginando que o pai, todos os dias, desde o dia em que o filho se afastou de casa, o pai, todos os dias, ficava em cima de um monte, onde ele podia ver aquela estrada, por onde o filho tinha ido embora. Todos os dias ele ficava em cima daquele monte, com a mão no bolso, sei lá, não tinha bolso, né, porque eles não usavam calça na época, mas ficava em cima daquele monte, olhando para o fim daquela estrada vazia, esperando o filho voltar para casa. Isso é incrível. A gente precisa entender que Deus, Ele está todo dia lá no teu quarto, sentado na cama, na cadeira, em pé, não sei, esperando você voltar para Ele. Deus, Ele está o tempo todo esperando você voltar para Ele. E a Bíblia diz que quando esse pai avista o filho, então imagina, o filho está longe. Imagina, o filho não só está longe, o filho está descalço,
o filho está com roupa de mendigo, o filho está com cheiro de cocô de porco, porque ele estava lá no meio do estrume do porco. Agora, hoje eu vou falar só estrume. Estava lá no meio do estrume do porco, né? E ele estava vindo para casa nessa condição, porque ele estava longe do pai. Quando a gente está longe do pai, a gente se suja, a gente perde o calçado, a gente perde as roupas limpas, a gente perde todas essas coisas. E esse pai avista o filho, e a Bíblia diz, no versículo 20, que estando ele ainda longe, viu o pai, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, alcançou, o abraçou e o beijou. Estando ele ainda longe, o pai teve compaixão desse filho e correu até ele. Imagina, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Imagina essa cena comigo. Imagina Deus esperando você voltar para casa. Às vezes a gente fica tão envergonhado de estar longe de Deus, às vezes a gente não se sente nem digno de olhar para Ele. Às vezes a gente só quer chegar na frente dEle e dizer, Deus, me perdoa, porque eu sou pecador, porque eu não mereço estar aqui, eu não mereço o Senhor. Isso tudo é verdade. E o filho tinha a mesma atitude, ele disse, pai, olha, eu não mereço ser chamado seu filho. Talvez você tenha esse sentimento em relação a Deus, e quando você olha para o pai, você diz, eu não mereço ser chamado seu filho. Só que daí Deus vem ao seu encontro, te abraça. Imagina Deus correndo para você. Gente, eu uso muito a minha imaginação quando eu estou na presença de Deus. Muito, muito. E eu fico imaginando aquele Deus, aquele pai, correndo para mim, e me abraçando, e me beijando, e me pegando no colo, e me rodando como o pai roda uma criança, porque ele estava com saudade. Porque ele me queria nos braços dele. E é exatamente isso que Deus faz com a gente, sabe? Às vezes a gente fica longe e a gente diz assim, eu não vou voltar porque eu não mereço voltar. Muito pelo contrário. Enquanto você não volta, Deus está em cima do monte, olhando para aquela estrada vazia, esperando o dia que você vai decidir voltar para casa. Porque Deus é um Deus de amor. E por último, eu queria dizer... Nossa, eu já estou acabando. Uau! E por último, eu queria dizer que esse Deus, ele demonstra compaixão quando ele espera pelo filho, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, diz assim, ó, que o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Eu fiquei pensando nisso, porque é exatamente essa é a atitude de amor desse pai em relação ao filho e de Deus em relação a nós. Quando a gente está longe, Deus, ele espera pela gente. Ele sempre espera. Ele sofre com o fato da gente estar longe e a gente está se, às vezes, revolvendo no pecado. Deus, ele tudo crê, porque ele não desiste de nós. Ele acredita na nossa vida. Ele acredita que a gente vai voltar. Ele acredita que a gente não vai conseguir ficar longe dele. Por isso que ele envia Jesus, porque ele acreditou na humanidade. Ele acreditou, não no sentido de acreditar de que a gente é bom o suficiente para voltar. Não. Ele crê, o amor crê que tudo é possível. O amor crê que nós poderíamos ser resgatados do mundo do pecado onde a gente está. O amor, ele crê que por mais longe que a gente esteja, a gente sempre vai cair em si e voltar para ele. Porque a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia deseja que todos sejam salvos. Todos, eu, você, quem está longe, quem está perto, todos sejam salvos. E o amor tudo suporta. No sentido de que esse amor de Deus é que sustenta, que suporta a nossa vida. E por isso que a gente sempre pode voltar. Nesse sentido, quando o filho volta para casa, e essa é uma outra perspectiva, né?
O pai, ele está esperando o filho voltar, mas ele não está esperando. E quando de mãos vazias. Quando o filho volta para casa, a Bíblia diz, vamos lá novamente para o texto, por favor. No versículo 22, no versículo 21, o filho confessa e tal, né? E no versículo 22 diz assim, depois que o filho diz, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados e tal. No 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então, eu gostaria... O que esse texto quer dizer para nós? Esse texto, ele fala de 3 coisas importantes. Que quando o pai encontra esse filho está sem roupa, ou pelo menos está com um trapo velho, ele está descalço e ele está sem anel. E o pai justamente dá essas coisas para ele. Qual é o significado? E agora eu vou... Ai, meu Deus, eu tenho até um pouco de temor de falar isso que eu vou falar, porque podem me chamar de herege. Mas mesmo assim eu vou falar, tá? Olha só, as roupas na Bíblia, de uma maneira geral, elas têm a ver com essa questão de purificação. Vestes novas e vestes velhas. Vestes sujas e vestes limpas. Né? Então, assim, as vestes sujas representam o pecado e as vestes limpas representam a purificação, no sentido de que nós somos perdoados do nosso pecado. Tem um versículo em Apocalipse 22, 14, que diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quando eu digo que a questão das roupas, o significado, ela tem a ver, esses 3 objetos, eles têm a ver, isso, veja bem, é uma interpretação, tá? É uma interpretação. Mas pode ter a ver com o agir do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Pode ter relação com aquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo faz na nossa vida. Veja só. Quando o pai dá novas roupas ao filho, ele está dizendo assim, olha, eu estou tirando essas roupas de pecado e estou te dando vestes novas. Bendito aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Que as nossas vestes são feitas novas a partir do sangue do Cordeiro. Roupas novas significa nova vida em Cristo. Roupas novas, quando a gente volta para a casa do Pai, a gente volta para Jesus e nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos a purificação do nosso pecado. A segunda coisa que tem a ver com a figura de Deus Pai, do próprio Pai, porque diz assim que ele deu para o filho um anel. O anel naquela época significava identidade. O anel naquela época significava que você fazia parte de uma família. Não era, o anel era um significado de que você pertencia a um clã. Você pertencia a pessoas, a uma família, a um clã importante. Então, quando a gente volta para a casa do Pai, a gente tem a garantia de pertencer a um clã, pertencer a uma família, a família de Deus. E isso é incrível. Deus, ele coloca o anel no nosso dedo e ele sela com isso em nós a sua identidade, o pertencimento. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Então, quando nós pertencemos a Deus, o poder do pecado e o poder do diabo, eles perdem a força na nossa vida. Porque agora a gente tem um selo, um símbolo de pertencimento. Nós pertencemos à família de Deus. E quando nós pertencemos a essa família, onde a gente toca a nossa mão, onde a gente coloca o nosso selo, ali é o selo real da família está sendo colocado.
Então, quando a gente leva junto esse anel, a gente está levando junto a identidade de quem nós somos. E nós somos filhos de Deus, que temos as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E por isso ninguém mais pode resistir contra os filhos de Deus. Porque nós somos aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. E por último, diz que ele manda os empregados trazerem sandálias para ele. A Bíblia fala, lá em Efésios, né, capítulo 6, que uma das peças da armadura de Deus, né, são a preparação do evangelho da paz, que a gente tem que vestir a sandália, e essa sandália significa a preparação do evangelho da paz. Quando o filho volta para casa, ainda que ele tenha perdido as sandálias, ainda que ele tenha perdido o chamado, ainda que ele tinha perdido, ou pelo menos que ele tenha deixado de lado o propósito de vida enquanto ministério, o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, restitui o seu ministério. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos é dado para que, através do Espírito Santo, os dons de Deus se manifestem nas nossas vidas. Então, quando o filho volta, quando a gente volta, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Que a figura do pai nessa parábola é uma figura que sempre espera pelo filho. A figura do pai é uma figura que vai ao encontro do filho quando o filho decide. Ele não fica em casa assim, agora vai voltar. Não. Ele recebe o filho com amor e ele devolve para o filho aquilo que foi roubado do filho. Ou aquilo que o filho abandonou. Aquilo que o filho não quis mais ter. O pai não fica mesquinhando, nem sei se existe essa palavra, né? Mas o pai não fica dizendo, agora você vai ter que fazer por merecer. Saiu para longe de casa, então agora você vai voltar para casa e vai fazer por merecer. Deus não funciona assim. Sabe? Não está orando? Não está lendo a Bíblia? Não vou mais falar com você, estou de mal. Não funciona assim. Quando a gente começa a orar e quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que Deus começa a revelar de novo para nós. Revelar a palavra, revelar a sua vontade, revelar o seu propósito. Porque a vontade de Deus é essa o tempo todo, de mostrar para nós quem Ele é e de mostrar quem nós somos. Então, por isso que quando nós voltamos para casa, Ele está pronto para nos dar novas vestes. A nossa identidade devolvida e o nosso ministério, o nosso propósito restaurado através da pessoa do Espírito Santo. Tem uma música que eu gosto muito. É uma música em espanhol. E ela fala, quando eu estava lendo esse texto, essa música ela ficava vindo, né, na minha mente o tempo todo. Vocês podem colocar ela ali? A gente vai colocar ela na tela. Ela está em espanhol, mas eu vou tentar traduzir ela para você, assim, dizer o que ela significa. Porque essa música, ela é do Jesus Romero. É isso, Jesus Adriano Romero. E ele é mexicano, se eu não me engano. E essa música, ela fala um pouco disso que eu estou tentando dizer para você. E ele diz assim nessa música, se ele decidisse negar a fé e não confiar nunca mais nele, que é em Deus, ele não tem para onde ir. Se desprezar Deus, né, ou se desprezá-lo em meu coração, ou se desprezar em meu coração a santa graça que me salvou, ele não tem para onde ir. Porque ele está convencido de que sem o teu amor, ou sem o amor de Deus, acabariam suas forças. E o seu coração, sedento, ia morrer e ia secar. Olha só, essa música é incrível. Deixa lá. Pode deixar mais um pouquinho a letra. Essa música, ela é incrível. Porque ela fala exatamente do que acontece com a gente quando a gente decide conscientemente ficar longe de Deus. Eu tenho cantado essa música no último mês ou nos últimos meses, todos os dias. Porque ela é, hoje, a maior verdade da minha vida. Eu queria que você entendesse que quando a gente caminha, se a gente negasse a nossa fé,
se a gente não confiasse mais em Deus, para onde a gente vai? A gente precisa entender que se a gente tomar a decisão de estar longe de Deus, se a gente tomar a decisão de não mais estar com Deus, de não mais ler a Bíblia, às vezes eu já passei vários dias sem ler a Bíblia na minha vida, vários dias. E começa a me dar um desespero na alma, e daí eu começo a dizer, Deus, mas se eu parar de crer no Senhor, ou se eu parar de ter comunhão com o Senhor, eu não tenho para onde ir. Porque tudo que eu tenho, a minha vida, a minha família, o trabalho, o ministério, tudo eu tenho por causa do Senhor. Porque o Senhor decidiu me dar vestes novas. O Senhor decidiu colocar um anel no meu dedo. E o Senhor decidiu colocar sandálias no meu pé. O Pai fez isso por mim. O Pai me deu vestes novas. O Pai me deu um anel para pôr no dedo. E o Pai me deu sandálias. Eu só sou o que sou porque eu tenho vestes dadas pelo Pai. Eu tenho um anel dado pelo Pai, que é a minha identidade. Se eu não posso ser chamada filha de Deus, para onde eu vou? O que eu sou? O que me resta? Se eu não posso ter comunhão com os irmãos, se eu negar a minha fé, eu não tenho para onde ir. Porque quem define quem eu sou hoje é a fé que eu tenho. É a quem eu pertenço. Por que isso tem a ver com maturidade? Porque toda essa conversa começou quando o pastor começou a falar com maturidade, e eu disse que eu ia dar continuidade, né? Mais ou menos, foi uma tentativa. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que quando a gente está caminhando o caminho da maturidade, a gente precisa entender que às vezes na vida de fé a gente vai ter altos e baixos mesmo. Que tem dias que você vai ter muita vontade de ler a Bíblia, e tem dias que você não vai ter nenhuma vontade de ler a Bíblia. Tem dias que você vai estar com vontade de vir na igreja, e tem dia que você não vai estar com vontade. Tem dia que você quer abraçar todo mundo, todos os irmãos na igreja, e tem dias que você quer sair chutando todo mundo e esfregando a cara de todo mundo no asfalto. A questão é que em todos esses dias, seja com vontade ou sem vontade, seja amando ou desamando, a gente tem um Pai. E a gente não precisa sair da casa do Pai. A gente pode dizer, Deus, hoje eu não estou com vontade, mas mesmo assim, eu vou pegar a Bíblia e eu não tenho nem o que falar hoje. Eu não consigo orar hoje. Então eu vou pegar um salmo e eu vou dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, vem aqui, não deixa faltar fé para mim. Não deixa faltar amor no meu coração e nem vontade de te servir, porque o Senhor é o pastor que cuida de mim. Então você pega a Bíblia e começa a orar a Bíblia. Eu já tive essa semana mesmo eu estava tão desanimada. Não estava com uma vontade de orar, não. Sim. E daí o que eu fiz? Eu comecei a pegar, eu estou lendo os Salmos, né? Lá na nossa leitura da Bíblia lá, que todo mundo está fazendo, porque ninguém desistiu, né? Ainda mais nessa quarentena, a gente tem tanto tempo para ler a Bíblia, tanto tempo para orar. Então está todo mundo em dia com a leitura bíblica. Glória a Deus por isso, né? Então eu estava lendo os Salmos e eu disse, Deus, hoje eu não sei muito bem o que falar. Eu ia orar e dava um branco na mente. Daí eu peguei o livro de Salmos e comecei a orar os Salmos. Eu estava lá no Salmo 70 e pouco, 73, 74, e eu comecei a orar aqueles Salmos, e eu comecei a dizer, Deus, eu quero fazer das palavras do Davi as minhas palavras hoje. Então a gente pode pegar a Bíblia, a gente pode orar em línguas, a gente pode pedir, ligar para o irmão e dizer assim, olha, eu não estou conseguindo orar, ora por mim. A gente pode pedir ajuda. Aquele moço, o filho pródigo, estava lá comendo comida de porco. E, aliás, ele queria comer a comida de porco, só que ninguém dava para ele. Você não precisa ficar comendo comida de porco, você pode pedir ajuda, porque nós temos uma comida espiritual, um banquete espiritual maravilhoso para dar para você. Então, se você está se sentindo longe de Deus, se você está se sentindo fraco na fé, ligue para nós, mande uma mensagem, peça oração, mas não permaneça longe. Quantas vezes eu já cheguei para o Juarez, que é o meu pastor, né? Tenho o privilégio de ter pastor e marido dentro de casa,
Mas quantas vezes eu cheguei para ele e falei, ora por mim porque eu não estou bem. Ora por mim porque eu não estou conseguindo orar e ler a Bíblia direito. Ora por mim porque eu estou me sentindo sem fé. E ele bota a mão na minha cabeça e manda sair em nome de Jesus, esse inferno que às vezes se levanta contra a gente. Por quê? Porque às vezes a gente precisa de ajuda. Então eu quero desafiar você a não caminhar sozinho, porque você não está só. Você faz parte de uma família. Você tem a gente como igreja, a Fonte Church do Recife, está aqui para cuidar de você, para amar você. Nós somos, ou pelo menos nós queremos ser. É o desejo do nosso coração, ser instrumento de Deus na sua vida para mostrar o amor de Deus por você. Deus não desiste de você. Deus, Ele te deu roupas novas, um anel que faz com que você pertença a uma família, e colocou sandálias no seu pé para te dar um ministério, para te dar um propósito, porque Ele ama você. E ter maturidade tem a ver reconhecer tudo isso. Reconhecer quem Deus é na sua vida, reconhecer que às vezes você é fraco, que às vezes você é frágil, que às vezes você precisa de ajuda. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se humilhe, peça ajuda, peça a Deus. Volte para casa, se arrependa do pecado. Diga, eu não consigo, mas eu quero estar com Deus e viver com Deus. Reconhecer quem você é ou quem você não é ainda, mas querer voltar para Deus ou estar com Deus faz parte da maturidade cristã. Criança é orgulhosa. Criança acha que dá conta de fazer tudo sozinha. Maturidade a gente alcança quando a gente cai em si e diz assim, eu vou voltar para casa, porque eu tenho um pai que dá comida ao filho. E levanta e vai para casa. Eu quero convidar você a levantar e ir para casa, porque o pai está esperando você com roupas novas, um anel e uma sandália. Amém? Vamos orar? Papai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Você que está em casa, você que está no sofá, você que está no celular, não olhe para o celular agora, não olhe para a TV. Realmente fique na sua casa, feche os seus olhos e diga para Deus o que está no seu coração. Fale para o Senhor, onde você está? Se você estiver muito bem com Deus, diga assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus da minha vida, eu amo o Senhor. Obrigado, Senhor, que a minha vida tem estado constantemente diante do Senhor. E a tua palavra
Amém? Então, queridos, eu quero ainda dizer que domingo à noite nós temos culto, não esqueça. Às 18 horas estaremos com você com uma palavra